Graça e paz, guerreiros! Bem-vindo ao terceiro vídeo da série Descortinando o Adventismo, volume 1. Para quem quiser adquirir o livro, corre lá no website descortinandoadventismo.com. Você vai encontrar ali várias maneiras de poder adquirir o livro. Para você que está nos Estados Unidos, você pode comprar o livro físico aqui também. Você pode comprar o e-book através da Amazon. E para quem está no Brasil, a mesma coisa, através da Amazon ou através diretamente do nosso site, pelo PagSeguro. Você vai conseguir pagar, vai conseguir receber aí na sua casa informações inéditas da Igreja Adventista no Brasil. Você não vai achar em lugar nenhum isso, tá? Hoje a gente vai começar a pegar um pouco mais pesado aqui. Hoje é para quem tem um pouquinho mais de estômago, tá? Apesar de que, assim, é o início. É uma gotinha no oceano de coisas que a gente precisa trazer para vocês, mas já vai começar a abrir os olhos de muita gente em nome de Jesus. Vamos lá. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia que ninguém te contou, ok? O que acontece? Existe uma característica na Igreja Adventista que é uma característica assim muito única, tá? Muito sui generis, apesar de que ela compartilha características similares com outros grupos sectários, né? Seitas possuem características muito parecidas assim entre elas, mas a Igreja Adventista tem um negócio muito particular, que é o fato de que a doutrina principal, digamos assim, a espinha dorsal da Igreja, tá? Que é a doutrina do juízo investigativo e do santuário celestial, é a doutrina, apesar de ser a doutrina principal, se você chegar para um membro comum e perguntar a respeito dessa doutrina, ele não vai saber te dizer. Ele não vai saber te explicar do que se trata essa doutrina. Aliás, muitos pastores mesmo assim, não sabem explicar também essa doutrina, porque ela é uma doutrina muito esquisita. Ela é uma doutrina assim, primeiro que ela não está na Bíblia, tá? Então, para você tentar encaixar essa doutrina na Bíblia, sabe aqueles brinquedos de bebê que você tem um quadrado, um triângulo, uma bola e você tem que colocar nos espaços ali de acordo? Pois é. A Igreja Adventista, ela enfia um quadrado dentro de um espaço que seria para uma bola, tá? Com essa doutrina da Igreja do juízo investigativo. Não encaixa na Bíblia, então ela tem que forçar a barra. Então assim, fica um negócio muito estranho. As pessoas não entendem direito, não sabem explicar, os pastores também não sabem. Então assim, você não vê essa doutrina sendo muito falada na igreja, tá? Exatamente por causa disso, porque pouca gente sabe explicar. Agora, tem um ponto ainda pior com relação a isso. Quando alguém entende essa doutrina, de fato, e começa a absorver essa doutrina, a coisa fica ainda pior. Porque o sujeito entra em desespero, tá? Porque essa doutrina, ela exige do adventista um nível tão alto de perfeccionismo que o cara fica desesperado. Ele começa a ver que ele não vai conseguir alcançar o nível desejado ali, né, para ser salvo. Então é por isso, inclusive, né, que é muito ensinado na Igreja Adventista, que você não deve ter certeza da tua salvação. É exatamente por causa disso. Bom, o que acontece? A gente, então, antes de falar sobre essa doutrina, a gente tem que entender o que estava acontecendo nessa época, naquele período, e como que se iniciou o movimento que levou à chegada da doutrina do juízo investigativo. Então, como nada na Igreja Adventista é simples, tá? É tudo muito complexo. Eu vou ter que destrinchar uma coisa de cada vez para vocês aqui, lembrando que isso é menos de 10% do livro.
Não tem, gente, como eu trazer tudo que está no livro, é impossível, é muito detalhe, são 480 páginas, mais de 300 notas de rodapé, é muita coisa, tá? Mas eu vou tentar fazer um resumo. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem paciência, não tem saco para assistir um vídeo aí de 1h30, então eu vou tentar resumir ao máximo, para que vocês consigam entender as coisas aqui. Isso aqui é tudo histórico, tá? Isso aqui o teu pastor não vai te falar, mas se você chegar nele, grudar nele, falar, ó, tá aqui as fontes, tá aqui o que aconteceu, por que você mentiu para mim? Tá? O que está acontecendo? Chega junto, cola nele. Aliás, um recadinho, né, para esses pastores, tomem vergonha na cara. Vocês que sabem da verdade, como vocês têm coragem de mentir para as pessoas? Sério, o que leva... Vocês, assim, eu fico pensando, vocês não têm o temor de Deus, né? Vocês não temem a ira vindoura para cima de vocês? Por que vocês enganam essas pessoas? Parem de enganar essas pessoas. Pelo amor de Deus, se arrependam. Se arrependam disso. Peçam perdão publicamente. E parem de prender essas pessoas numa jaula religiosa de mentira, uma falsa religião. Eu fico doido com essas coisas, eu fico indignado, sabe? Mas vamos lá. Então, assim, vamos entender um pouquinho de como que a Igreja Adventista chegou nessa doutrina maluca, tá? Vamos lá. O pivô dessa história toda foi um cara chamado William Miller, ok? William Miller nasceu em 1782. Ele nasceu na cidade de Pittsfield, Massachusetts, e ele morou ali um tempo, depois ele se mudou e acabou indo morar numa fazenda. O pai dele era um soldado de guerra e ele nunca teve muita escolaridade. Ele estudou aí por uns 18 meses só, aprendeu a ler e escrever com a mãe dele, e apesar da pouca escolaridade, ele era um ávido leitor e ele consumiu tudo que tinha na biblioteca dele ali muito rápido, que era um saltério, uma bíblia, um livro de oração, e ele absorveu aquilo tudo muito rápido. Ele acreditava na Bíblia, mas ele era um deísta. Ele foi um deísta por muito tempo. Depois, ele num apelo que teve numa igreja batista que ele frequentava, ele acabou se rendendo ali a Cristo, começou a estudar a Bíblia mais a fundo e tal. E assim, ele passou por várias profissões. Ele foi xerife, foi juiz de paz, foi militar, ele foi tenente de milícia, primeiro-tenente. Ele se meteu na área militar também. E ele, inclusive, ele era muito engajado na comunidade dele. Uma breve história aí, resumida do Miller, porque é uma figura bem conhecida. O nome dele é William Miller, mas no Brasil ele é conhecido por Guilherme Miller, tá? E ele era muito engajado na comunidade dele. Inclusive, ele se tornou maçom e ele chegou a ser grão-mestre, tá? Grau 33 da maçonaria. A loja Morningstar, número 27, vocês podem procurar. Enfim, mas é fato que ele, assim, depois que ele começou a ter ambições evangelísticas, ele abandonou ali a maçonaria em 1830, e em 1831 ele começou a pregar mesmo, né, a respeito das descobertas dele. O que aconteceu? Miller, ele começou a ler ali, por volta de 1816, 1818, ele começou a ler a Bíblia de uma maneira mais metódica, e ele só passava para o verso seguinte quando ele entendia o verso anterior. Ele não tinha estudo teológico nenhum, base teológica nenhuma. Aliás, vocês vão ver que esse é um padrão na Igreja Adventista, a respeito dos pioneiros, tá? Todos eles não tinham nenhuma base teológica. Eles simplesmente achavam que estavam tendo revelações ali. Ok. Sem nenhuma base teológica, sem conhecimento do hebraico, sem conhecimento do grego, Miller passou a estudar a Bíblia e ele chegou até o verso que mudou toda a vida dele, que foi Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele travou ali. Ele falou, não. Isso aqui está falando da volta de Jesus. Ele colocou na cabeça dele e não tinha quem tirasse. Tá?
Então ele falou, não, isso aqui é a volta de Jesus e pronto, acabou. Tá? E ele usou ali 2 Pedro 3,8, Ezequiel 4, 6 e 7, e ele inventou ali que as 2.300 tardes e manhãs, então, significariam 2.300 dias proféticos ou 2.300 anos literais. E, por algum motivo que ninguém entende muito bem, os adventistas, na verdade, tentam explicar, mas não faz nenhum sentido, ele iniciaria essa contagem em 457 a.C. e terminaria em 1843, que é quando ele começou a pregar para todo mundo, que Jesus voltaria, em 1843. Ok. Assim, vamos ser justos com o Guilherme Miller, tá? Ele era um cara de bom coração. Ele era um cara sincero, ele nunca falou que ele era um profeta, tá? Ele simplesmente disse que ele chegou nessas conclusões aí através de um estudo profundo da Bíblia, sem nenhuma base teológica. Mas assim, como que um cara desse, sem nenhuma base teológica, nenhum conhecimento de concordância bíblica, nenhum conhecimento de línguas originais dos escritos da Bíblia, pode arrebatar tantas pessoas para seguir ele nessa ideia, tá? E aliás, todos os pioneiros estavam ali, os pioneiros da Igreja Adventista. Ellen White, James White, Joseph Bates, O.R.L. Crozier, Hiram Madison, todo mundo estava, Ray Smith, J.N. Andrews, estava todo mundo ali envolvido naquele movimento millerita e todo mundo acreditando que Jesus ia voltar em 1843. Ok? Como que esse cara conseguiu fazer isso? Tá? Vamos entender então, depois desse breve resumo da vida dele, o contexto histórico do que estava rolando nessa época. Tá? A gente precisa entender que nesse período aí foi o que a gente chama aqui de o segundo grande despertar. Tá na história conhecido como o segundo grande despertar. Foi esse período aí de 1830, 1840. Nesse período, de fato, ocorreram avivamentos verdadeiros ali, tá? Por exemplo, Charles Finney, um homem de Deus, tá? Esse cara era um homem de Deus mesmo. O avivamento ali que ele gerou ali e outras pessoas junto com ele foi algo incrível mesmo, tá? Um movimento legítimo de Deus, ok? E entre outros ali, outros líderes na época que eram realmente, né, pessoas sérias, tá? Só que o que estava acontecendo ali? Os Estados Unidos eles tinham acabado de conseguir a independência deles, em 1776. E logo em seguida o Reino Unido parou de brigar com eles e liberou os Estados Unidos aí para ser o país independente. E isso gerou uma explosão econômica muito forte, tá? Então assim, houve um boom, ok? Revolução Industrial, a área economia americana estava bombando, o pensamento livre, o iluminismo também incentivou muito essa época ali, esse período. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a criar movimentos estranhos, tá? Porque assim, a independência, o pensamento independente, toda essa ideia de, ok, nós somos muito fortes, nós somos os caras, entendeu? Isso aí começou a gerar, por um lado, coisas boas, mas por outro lado, o sujeito abria a Bíblia, inventava uma doutrina, sem conhecimento nenhum teológico, e falava é isso. E ele escrevia um jornal, um periódico, espalhava para milhares de pessoas, e um monte de gente acreditava nele e acabava seguindo esse cara. Tá? Então, assim, começou a surgir ali, principalmente na área de New England, por algum motivo, eu não sei o que tinha na água aí dessa cidade aí, mas assim, começou a proliferar ali, e claro, acabou passando para outros estados, tal, Nova York, Iowa, enfim, começou mas principalmente New England, tá? Começou a surgir vários líderes religiosos e várias novas religiões esquisitas, como por exemplo, o transcendentalismo ali de Ralph Emerson, os cristãos adventistas, os campbelistas,
os Adventistas do Sétimo Dia, os Mormons com Joseph Smith, mais à frente os Testemunhos de Jeová. Então, assim, começou a surgir muitas seitas ali, tá? E esse pessoal, quem tinha um pouquinho mais de poder de liderança, começava a arrebatar multidões, porque o povo na época ele era muito ingênuo. Eles tinham uma mente muito impressionável, tá? Então, assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. 1831, mais ou menos, William Miller começou a pregar ali as ideias dele de que Jesus ia voltar em 1843. E ele começou ali com um começo meio tímido, tal, numa vila, outra vila, depois fazendas primeiro, depois vilas, depois ele começou a ir para as grandes cidades, tá? E em 1833 aconteceu um fenômeno esquisito, uma chuva de meteoros. E o povo se assustou, falou, peraí, esse cara está falando do fim do mundo aqui, chuva de meteoros, 2 mais 2 são 4, peraí, talvez seja verdade. Tá, era assim que eles pensavam. Em 1835, cometa Halley apareceu. Pronto, cometa Halley. O que está acontecendo? Né? Que nem agora. Você não vê a pandemia agora? As pessoas, o fim do mundo. Não, está chegando o fim do mundo. Se começa a falar um cara aí meio convincente demais a respeito do fim do mundo, que vai acontecer daqui, sei lá, 2, 3 meses, tem muita gente que vai acreditar. Porque as pessoas são impressionáveis. Se ainda hoje são, imagine naquela época, tá? Então, assim, William Miller, em 1838, ele disse que dali 2 anos o Império Otomano se dissolveria. Tá? O Império Otomano naquela época era muito forte. E o que aconteceu? Um cara chamado Josiah Leach, um amigo dele, escreveu num periódico a respeito disso, jogou um periódico secular, e em 1840, de fato, o Império Otomano não foi dissolvido, mas ele tomou um baque muito forte, tá? E assim, as pessoas, alguém se atentou para aquele periódico que o Josiah Leach tinha escrito e falou, peraí, quem foi o cara que falou a respeito disso? E puxaram o periódico e viram que era o William Miller. Aquilo ali, tá, acumulado com algumas outras coisas que tinham acontecido, ali, chuva de meteoros, tal, cometa Halley, aquilo ali fez com que muita gente aderisse ao movimento millerita. E assim, aquela foi a chave que virou. Então, assim, muita gente começou a seguir esse cara, sabe? E ele começou a pregar. Jesus vai voltar em 1843. E já era 1840. Então as coisas começaram a apertar ali, tá? E assim, aquilo deu origem, todo esse contexto histórico, tá? Deu origem a essa loucura toda. Tá. Mas o que acontece? Nesse período também existiam vários reformadores de saúde, tá? E várias pessoas perfeccionistas. Por exemplo, tinha um cara, o Dr. Graham, que foi o criador da bolacha, do biscoito cracker, né? Da bolacha cracker. Ele pregava que as pessoas deveriam comer só frutas e vegetais e grãos, né? Ele pregava abstinência sexual, pregava um monte de doideira assim. E não só ele, como vários outros na época falavam a respeito disso. Diziam que não podiam comer tempero, que você não podia tomar chá nem café. Eles diziam que o perfeccionismo era necessário para que a pessoa pudesse ir ao céu, ir para o céu, tá? Então, essa história de não tomar chá, não tomar café, não comer carne, não começou com Ellen White, tá? Tinha várias pessoas nessa época que falavam a respeito disso, várias pessoas. E, aliás, no volume 2 eu vou trazer para vocês todos os plágios, todos não, mas vários plágios de Ellen White, inclusive plágios a respeito da reforma de saúde, que muita gente crê que ela recebeu de Deus. Ela diz, né? Eu vi, o anjo do Senhor me mostrou, Deus me mostrou, só se mostrou no livro de uma outra pessoa, né? Porque ela plagiou, tá? Isso é fato, isso é comprovado inclusive por auditores adventistas, e eu vou provar tudo isso. Isso vai estar no volume 2. Algumas coisas eu vou mostrar nesse volume, algumas coisas eu vou mostrar no volume 2. Ok,
Então, só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo e das pessoas que estavam envolvidas nesse movimento. Aliás, existiam também vários profetas nesse tempo aí. Profeta pipocava em tudo quanto é lado. Era assim, esse período gerava um profeta por dia. A gente tem, eu que vim da igreja adventista, e você que é adventista ou que já foi adventista, você sabe. O que é passado para nós é assim, ó, não, Ellen White é mensageira do Senhor, Deus levantou essa mulher como a voz de Deus nessa terra, nesse período, ou seja, surgiu ela somente ali. Mas não é, a verdade não é essa, tá? Existiam vários profetas nesse período que falavam coisas muito parecidas do que Ellen White falava, com que as coisas que Ellen White falava, e aliás, como eu já disse, várias coisas ela puxou dessas pessoas aí e plagiou e escreveu nos livros dela. Então, eu quero só mencionar alguns desses profetas, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, tá? Isso aqui tá tudo no meu livro, gente. Eu estou pincelando assim algumas coisas somente. Ok, olha só. A senhora Joanna Southcott, da Inglaterra, era uma autoproclamada profetisa que publicou vários artigos e panfletos contendo doutrinas a respeito da observância do sábado como dia sagrado e sobre uma iminente volta de Cristo. Ok. Catherine Emmerich era uma frágil freira que recebia visões e possuía estranhos superpoderes. Enquanto ela entrava em transe, ela corretamente previa os resultados das guerras em que Napoleão Bonaparte fazia parte, além de receber instruções sobre como curar doenças usando remédios da natureza. Bernadette Soubirous recebia aparições da Virgem Maria enquanto entrava em longos transes, que muitas vezes duravam mais de uma hora. Durante tais transes, ela podia se mexer e caminhar, porém, se ela resolvesse parar, nenhuma força humana era capaz de movê-la do lugar onde estava. Segundo alguns relatos, Ellen White muitas vezes fazia o mesmo. Tinha algum espírito ali que era parecido, né? Talvez era o mesmo espírito que estava atuando ali. Olha isso aqui. A Madre Ann Lee, profetisa Quaker, dizia ter recebido o mesmo espírito que Jesus recebeu enquanto esteve na Terra. Porém, ela se considerava uma luz menor que apontava para uma luz maior. Onde será que a gente já ouviu isso, né? Ann Lee, em seguida, se separou dos Quakers e fundou os Shakers, United Society of Believers. Quem conhece de história de religião sabe muito bem dessa mulher aqui. E como sua líder, ela pregava a abstenção de ingestão de carne de porco, roupas modestas, pacifismo militar e o distanciamento de qualquer outro grupo religioso. Ela convenceu seus liderados que eles faziam parte de um grupo especial escolhido por Deus e que esse movimento havia recebido uma nova luz do Senhor para aqueles dias. John Alexander Dowie, fundador da cidade de Sião, acreditava ser um segundo Elias e requeria que seus seguidores aderissem às suas regras, como abstenção de ingestão de carne de porco, remédios, etc. A vidente de Poughkeepsie, de Nova York, aos 18 anos de idade, escreveu centenas de páginas de suas visões enquanto se achava em transe. Mary Grove Nichols dizia ter curado centenas de pessoas através de seus ensinamentos de reforma de saúde. O professor Andreas Bernardus Smoneker pregava que Jesus havia aparecido a ele em 1836 e o havia proclamado embaixador extraordinário do reino de Deus. Uau! George Rapp, um fazendeiro de 33 anos, se dizia profeta e dizia que o reino de Deus estava próximo e que, portanto, Deus havia dito a ele que todos deveriam transferir as suas propriedades em seu nome como uma demonstração de fé. Olha aí que legal! Nessa época já existia ali um Valdomiro Santiago, né? Ok. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Dos profetas que haviam surgido nesse período aí. Eu acho interessante trazer para vocês, porque foi tudo no período de Ellen White, muitas muito parecidas com a própria Ellen White. Agora é o seguinte. Guilherme Miller. Vocês conhecem de Guilherme Miller a tese de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ok, só que o que vocês não sabem, e assim, acho bem difícil vocês saberem que pouca gente sabe disso, porque não falam isso da igreja adventista, tá?
Além dessa tese, ele trouxe outras 14 provas que ele pregava nessa época. Eram 14 teses, tá? Que ele trouxe ali para o povo e que ele comprovava através dessas teses aí que Jesus ia voltar em 1843. Eu quero ler para vocês 4 dessas teses, somente 4. Não vou ler todas porque são muito longas. Eu estou trazendo com exclusividade no meu livro todas as 15. Não existe no Brasil isso. Vocês têm que ler isso, gente. Sério, é um negócio absurdo, tá? Note bem. Todas essas 15 provas Miller usava para convencer as pessoas que Cristo voltaria em 1843. Uma delas é Daniel 8,14. Gravem bem isso. A Igreja Adventista, ela simplesmente jogou fora todas as 14 ali, as outras 14, e guardou a prova de número 7, que é Daniel 8,14, até hoje. Mas devo lembrar, essas provas aí eram para indicar que Cristo voltaria em 1843. E elas são todas absurdas. Eu quero ler para vocês alguma delas. E eu quero ver o que vocês têm para me dizer. Escreva no comentário. Escreva aí. Escreva aí, eu quero, sinceramente. Aliás, comente o que você quiser, tá? Vamos lá. E aproveite para se inscrever no canal, né? Porque assim, dá trabalho fazer esse negócio aqui, tá? Não é por nada não. O livro deu trabalho. Foi quase um ano escrevendo aí. 480 páginas, mas esse troço aqui dá trabalho também, tá? Então faz favor, né? Se inscreve aí pra você não perder os próximos capítulos dessa novela aí que... Gente, isso aqui é só o começo, tá? O pau vai quebrar aqui. Eu tô muito indignado. Olha só isso aqui. Prova número 1. Eu comprovo... É ele falando, tá? Eu comprovo pelo tempo dado a Moisés, no capítulo 26 de Levítico, sendo 7 tempos o período em que o povo de Deus deve estar sob servidão dos reinos deste mundo. Ou seja, em Babilônia, literal e mística, tais 7 tempos devem ser entendidos como 7 tempos vezes 360 revoluções da Terra em sua órbita, totalizando 2.520 anos. Creio que isso começou segundo Jeremias 15,4. Olha o que diz Jeremias 15,4. E farei com que sejam removidos para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, o filho de Ezequias, filho de Judá, pelo que ele fez em Jerusalém. E também em Isaías 7,8, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será despedaçado, para não mais ser um povo. Quando Manassés foi levado cativo para a Babilônia, e Israel não mais era uma nação. Ver cronologia, 2 Crônicas 33:9. Assim Manassés fez Judá e os habitantes de Jerusalém errar e agir pior do que os pagãos, a quem o Senhor havia destruído perante os filhos de Israel. O ano 677 a.C. Daí subtrai-se 677 de 2520, totalizando 1843, quando a punição do povo de Deus cessará. Ok. Gente, pelo amor de Deus. Que confusão é essa que esse cara criou aqui? Primeiro que não dá para entender nada. É uma doideira. Se você ler com calma, você talvez consiga pegar a linha de raciocínio dele. Mas eu vou... Nenhum desses versos fala da volta de Jesus, tá? Nenhum desses versos. Olha só, vamos ler o verso de Levítico que ele mencionou ali. Olha o que o verso de Levíticos 26:18 diz. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Aqui, tá, ali, né, nesse verso, Deus está falando a respeito de uma intensidade 7 vezes mais, uma intensidade maior de um castigo. Isso aqui não tem nada a ver com 7 vezes 360 dias, tipo... Não tem a ver com o período de tempo, tem a ver do tamanho da intensidade do castigo, não um período de tempo. Isso é óbvio, tá? Eu nem vou entrar nos outros 2 versos, porque não faz sentido nenhum. É a severidade do castigo e não o período de tempo. O que acontece? Vários teólogos da época viam as coisas que Miller escrevia e falavam, cara, isso aí vai dar problema, você está viajando na maionese.
Mas Miller não ouvia ninguém, cara. Ele era muito teimoso, tá? E assim, obviamente deu muito problema. Vocês não têm noção. O que eu vou trazer aqui pra vocês não é essa historinha de conto de fadas que foi feito pela Igreja Adventista, um filminho aí, né? Com todo romantizado, do grande desapontamento. Nossa, o povo até chora, né? Assim, ai, que espiritual que foi esse movimento. Não, gente, não foi nada disso. Foi horrível. A coisa foi feia. Tá, eu vou trazer aqui pra vocês terem uma ideia. Jornais da época. Eu tive que ir atrás na biblioteca do Congresso Nacional Americano para achar as manchetes dos jornais da época para dizer o que esses jornais diziam sobre o que estava acontecendo ali, tá? Quando aconteceu o grande desapontamento. É horrível, é assim, homicídio, pessoas se mutilavam, se matavam, muita gente ficou louca. Houve assim um decreto ali de crise de saúde pública, porque as pessoas entraram em problemas psicológicos muito sérios. Enfim, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então vou trazer mais duas provas, porque senão vai... Olha só, essa aqui é a segunda prova. Fica provado assim pelo ano da remissão. Ver Deuteronômio 15, 1 e 2. No final de cada 7 anos, as dívidas serão canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fizer ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Ver também Jeremias 34:14. No fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu que tenha se vendido a vós por qualquer motivo. Depois de te servir durante 6 anos, tu o libertarás. Mas vossos pais não me ouviram nem prestaram atenção. É o que está escrito em Jeremias 34:14. Sendo assim, aprendemos que o povo de Deus será libertado de sua servidão e jugo quando for cumpridos seus 7 anos proféticos. 7 vezes 360 anos é 2520. De novo com essa ideia. Começando com o cativeiro de Israel e do rei de Judá, Manassés, em 677 a.C., esse período se conclui em 1843, quando os filhos de Deus serão libertados de toda servidão e escravidão. Miller, quando ele viu o número 7 em algum lugar da Bíblia, ele pegava aquilo e multiplicava por 360 e chegava em 2520. E aí ele jogava para a data de 677 a.C. e fazia essa conta maluca. As pessoas, quando viam isso, tá? Elas, quando assistiam isso, elas eram muito impressionáveis. Então elas viam todos esses números e elas acabavam acreditando, né? Em Miller. Então assim, quando você para analisar um pouquinho mais, você vê que não tem nem pé nem cabeça a coisa. Ok, vamos continuar. Vamos ali para... Eu quero ler essa última prova, tá? A prova de número 15. Porque essa aqui é demais, gente. Essa aqui é loucura total. Olha isso aqui, ó. Podemos provar também, pelos números encontrados em Apocalipse 13 e 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, conectado com Daniel 7,12, como antes citado. Esse texto mostra o número de anos que Roma existiria sob a liderança blasfema do paganismo, depois de ter sido ligado ao povo de Deus por uma aliança, começando em 658 d.C., adicionando 666 anos, e isso nos levará a 508 d.C., quando o sacrifício diário foi retirado. Em seguida, acrescente Daniel 12:12, aos 1335 anos, a 508 d.C., totalizando o ano de 1843. Que? 666 agora virou 666 anos. Esse cara ligou o número da besta com a volta de Cristo e ele colocou 666 como 666 anos. E somou com algum número aqui que levou a 1843, tipo, não faz sentido nenhum nada que esse cara fala, meu. E essas pessoas acreditavam nele, acreditavam piamente nele. Tá, agora vamos dar uma olhada então no o que Ellen White disse a respeito de Guilherme Miller. Depois que vocês leram isso, ouviram isso, que eu acabei de ler, vamos ver o endosso de Ellen White sobre Guilherme Miller. Olha isso.
Ela falando: Deus mandou seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. Continuar. A palavra que ele havia considerado como não inspirada abria-se-lhe agora ante a visão em sua beleza e glória. Viu que uma parte das Escrituras explica a outra, e quando uma passagem estava fechada à sua compreensão, encontrava em outra parte da palavra aquilo que a explicava. Deus o chamou para deixar sua lavoura, assim como chamara Eliseu, para deixar seus bois e o campo de seu trabalho a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando seus ouvintes através das profecias até o segundo advento de Cristo. Com cada esforço que fazia, adquiria força. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Ellen White compara Guilherme Miller a João Batista e Eliseu. Diz que Deus mostrou a ele uma perfeita cadeia de verdade. Vocês leram o que eu acabei, as provas dele? É uma perfeita cadeia de verdades. Ele dizia que aquilo ia levar à volta de Jesus em 1843. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Olha isso aqui, ó. Deus encaminhou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu-lhe grande luz quanto ao livro do Apocalipse. Se as visões de Daniel tivessem sido compreendidas, o povo poderia melhor ter entendido as visões de João, mas no tempo devido Deus moveu o seu servo escolhido, que com clareza, e no poder do Espírito Santo, desvendou as profecias e mostrou a harmonia das profecias de Daniel e de João e outras partes da Bíblia, e fez falar ao coração do povo as advertências sagradas e terríveis da palavra, para se preparar para a vinda do Filho do Homem. Ah, cara. Não dá. Não tem como, gente. Como é possível? Como é possível vocês continuarem acreditando nisso? Profunda e solene convicção repousou sobre a mente dos que o ouviam, e ministros e povo, pecadores e ateus, voltavam-se ao Senhor e buscavam preparar-se para estar em pé no juízo. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e denodado, proclamando destemidamente a mensagem a ele confiada. Não, isso aqui eu vou ler depois. Olha isso aqui. O Sr. Miller apresentou as profecias com uma precisão que convencia o coração dos ouvintes. Detinha-se a tratar dos períodos proféticos e apresentava muitas provas para confirmar seu ponto de vista. Ok. Agora me explica uma coisa. Como Ellen White pode ser uma profetisa verdadeira, endossando um cara que errou absolutamente tudo que ele falou? É isso que eu quero entender. Por favor, alguém me explique. Fora da bolha adventista, ou de uma maneira lógica. É impossível, gente. É impossível explicar. Ok. Eu, assim, tô tentando ficar calmo aqui, mas é difícil. Agora, vamos voltar ali. Vamos voltar a o que aconteceu, de fato, no grande desapontamento. A gente está esquentando, estamos na metade aqui. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam, além disso, o que Guilherme Miller e Ellen White disseram sobre as igrejas que não aceitavam o que o Guilherme Miller estava pregando na época que ele estava pregando. Porque o que aconteceu?
Miller começou a pregar no meio daquele movimento, como eu disse, tinha avivamento sério, Charles Finney e outros, e tinha esses caras meio doidos aí. Tá. As igrejas sérias começaram a falar, peraí, esse negócio não tá batendo. Esse cara não tem conhecimento teológico nenhum, que ele fala um monte de loucura. E começou a dizer para as pessoas, gente, caiam fora disso, isso aí vai dar problema, tá? E aí, olha o que Miller e Ellen White falavam a respeito dessas igrejas que não aderiram ao movimento deles. Olha esse negócio aqui, gente. Tá? Olha isso aqui. Olha o que Miller falou. Em todo lugar que eu passo, aqueles que são mais piedosos, humildes e devotos de suas igrejas aceitam prontamente a minha mensagem. Contudo, geralmente os mais mundanos, os fariseus, os orgulhosos, os intolerantes, os altivos e os egoístas vociferam e ridicularizam a minha tese sobre a volta de Cristo. Olha o que Ellen White falou sobre esse mesmo povo que não aceitava as teses de Miller. Os que amavam sua comodidade e estavam contentes com se acharem distantes de Deus não queriam despertar-se de sua segurança carnal. Vi que anjos de Deus notavam tudo isto. As vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas. Ministros que não queriam aceitar para si mesmos esta mensagem salvadora embaraçavam aqueles que a queriam receber. O sangue das almas estava sobre eles. Ela está falando sobre um movimento falso que não deu certo. Como ela pode dizer isso, gente? Alguém me ajude aqui. Tá. Olha só. Mais uma pérola aqui. Eles resistem e objetam a vinda de Cristo. O olho que tudo vê de Deus perscruta os seus corações. Eles não querem que a volta de Cristo ocorra logo. Eles sabem que as suas vidas mundanas não resistem ao teste final, pois eles não estão andando dentro do reto caminho proposto por Deus. Ai, meu Senhor. Agora vamos ler o que a palavra diz a respeito, o que a Bíblia diz a respeito dessa ideia maluca deles de marcar dia e hora para a volta de Cristo. Mateus 24:36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. É o próprio Jesus falando. E esses pastores que estavam certos alegavam a Bíblia. Falaram, tá, isso aqui está escrito na Bíblia, você está falando outra coisa, pelo amor de Deus. Atos 1:7. Ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Por isso, Mateus 24:42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Gente, é a Bíblia contra Ellen White. Com quem que vocês vão ficar? Isso aqui é só 0,01%. Estou começando, tá? A gente está esquentando os motores aqui. Hoje é o terceiro vídeo, mas é hoje que a gente começa. Vai preparando o estômago aí, tá? Ok. O que aconteceu, gente? Miller começou a pregar e tudo estava acontecendo, tá? Bom, 1843 chegou. Começo de 1843, aquela expectativa, meu Deus, a qualquer momento Jesus vai voltar. Metade de 1843 chegou e nada de Jesus voltar. Ok, era para ser na primavera, mas pode ser que, né, seja mais para metade ou mais para o final. Setembro chegou, outubro chegou, dezembro chegou e 1843 acabou e nada de Jesus voltar. E agora? 1º de janeiro de 1844, o mundo nem era para estar girando mais, o sol não era para estar nascendo. O que está acontecendo aqui? Bom, surge a cavalaria. Se lembra do amigo de Guilherme Miller, Josiah Litch? Pois é, ele aparece e diz o seguinte: bem, tive uma visão de Deus. Deus me falou. O que aconteceu? Bom, por 2 motivos Jesus não voltou. O que foi? Primeiro motivo: vocês, amiguinhos milleritas, não estavam consagrados o suficiente. Tá? Então, já por isso aí você já pode esquecer. O povo pensou, mas gente, tudo que a gente faz é pregar a respeito da volta de Jesus, a gente está andando aqui certinho na linha, o que a gente é perfeccionista, inclusive, Bom,
Tá bom, vai. Tá bom. Que mais? Tem mais um problema. Guilherme Miller esqueceu de contar o ano zero. Olha aí. Então, por causa disso, por causa desses dois motivos, Jesus não voltou. Então, Jesus vai voltar na primavera de 1844. Esse ano ali que eles já tinham acabado de começar. Ok. Guilherme Miller aceitou aquilo ali. Pensou, eu não sou profeta, mas esse cara aí deve ser, bora lá. Folhetos, panfletos, loucurada, pregações, palestras, toda a movimentação de novo, a máquina rodando. Pronto, botaram fogo nos Estados Unidos de novo, o povo todo maluco atrás. Agora vai. Alguns abandonaram o barco, tá? Alguns abandonaram o barco. Esses aí, quem sobrou falou, esses aí são fracos, esses aí não aguentaram. Esses aí não aguentaram, esses aí são fracos na fé, é o joio. É a mesma coisa que eles falam quando um adventista descobre que é tudo mentira, tá? Olha lá, o joio lá. É profético. O joio, o joio vai cair no final, só vai ficar o trigo. Ok. Vamos lá. O que aconteceu? Primavera de 1844. Chegou. Março. E aí, nada de Jesus voltar de novo. O que está acontecendo? Não é possível. Agora estava tudo certinho, contamos ano zero. A gente se consagrou, tava, o que mais a gente pode fazer? E agora? Eis que surge um novo cavaleiro, nova cavalaria, Samuel Snow aparece. E Samuel Snow diz o seguinte, tive uma visão de Deus, outra visão. Tive uma visão, Deus me falou. O que foi agora? É o seguinte, vocês não entenderam nada. Jesus vai voltar esse ano, mas é no dia da expiação, segundo o calendário judaico. Ok? Mas não é qualquer calendário judaico, é o calendário judaico caraíta. E esse calendário diz que Jesus vai voltar no dia 22 de outubro desse ano. Ok? Guilherme Miller já não estava mais engolindo aquela história. Ele falou, você tem certeza que você falou com Deus mesmo? Tenho. Pode garantir, sou eu. Pode acreditar. Vai dar tudo certo. Guilherme Miller olhou e falou, não estou sentindo que esse negócio vai dar certo. Mas, vamos lá. Mas vocês podem se perguntar, tá, mas por que o povo continuava acreditando nessas loucuras? Eu não sei, por que o povo adventista continua acreditando nessas loucuras? É a mesma coisa, tá? Mas ali, nesse caso, e na verdade é a mesma coisa mesmo, porque aquelas pessoas, elas tinham muito medo de serem zombadas. Porque na verdade todo mundo já estava zombando deles, tá? Então, quanto mais eles pudessem empurrar para frente o sofrimento, psicologicamente falando, o cara quer jogar o sofrimento lá para frente, né? A vergonha e tudo mais. Então, assim, o que aparecesse, eles se agarravam. Não, é isso, bora. Alguns, um pouquinho mais sensatos, abandonavam o barco, né? Ali já saiu mais uma leva. Mas tudo bem, ficou muita gente, tá? Esse movimento foi um movimento aí de 50, 100 mil pessoas. Muita gente acreditou nesse negócio aí. Muita gente. Na época era muita gente. Ok. 22 de outubro? Tá bom, bora lá. 22 de outubro. Guilherme Miller topou, meio a contragosto, mas topou. E foi. Ok. Esse foi o chamado 7-Month Movement, o movimento dos 7 meses. E, a partir de março, começou a tacar-lhe o pau de novo. Panfleto. Palestra. Sermão. Todo mundo. Aí sim, aí o pau quebrou, meu amigo. Porque o negócio é o seguinte, agora esse pessoal era tudo ou nada. Abandonaram emprego. Teve gente que para demonstrar o tamanho da fé delas, tacaram tudo no meio da rua, tudo que eles tinham de pertences, jogaram tudo fora. Ninguém daquelas pessoas colheu a plantação que eles tinham, a lavoura, deixou tudo apodrecer. O pessoal doou todo o dinheiro que tinha, todos os savings, toda a poupança, tudo que eles tinham guardado doavam para esse movimento, para espalhar mais o que eles achavam que era verdade. E foi, tá?
Ou seja, a coisa ia estourar como estourou, de uma maneira muito feia. Ok. Dia 22 de outubro chega, o grande dia. Ok. Bora lá. Note bem, 22 de outubro, inverno, frio, e no norte dos Estados Unidos ainda, neve, tá? Essas pessoas, elas, a maioria delas saiu de casa para poder ver o espetáculo. Muitas pessoas foram para montanhas, outros para floresta, outros para campos. Crianças de colo, crianças pequenas, passaram ali horas na neve, tá? Horas, horas e horas na neve. Muitos não se alimentaram pela emoção, não comeram nada. Bom, eles sabiam inclusive a hora. É o chamado clamor da meia-noite. Jesus voltaria à meia-noite. Então, assim, imagine a expectativa, tá? 10 horas da noite, 11 horas da noite, 11h30 da noite. Aquele lugar, assim, ó, virou um silêncio ensurdecedor. Era um silêncio que até mesmo aqueles que zombavam daquelas pessoas começaram a falar: talvez possa acontecer alguma coisa. Então, assim, todo mundo na expectativa. 11h50 veio. 11h55 veio. O pessoalzinho olhando pela janela. 11h55 já todo mundo saiu lá pra fora. Já a maioria já estava lá fora mesmo, né? 11h58. 11h59. É agora. Bora. É agora. Meia-noite. Meia-noite e 1. Meia-noite 5. Meia-noite e 10. 1h da manhã. 2h da manhã. 3h da manhã. 4h. Não. 6h da manhã. Meu Deus do céu. E agora? Bateu. Agora bateu a bad. Bateu. Isso aqui era tudo uma mentira. E agora? Meu, os impactos disso, pra vocês terem uma ideia, como eu disse ali, eu fui atrás das manchetes dos jornais locais da época em Washington, D.C. Eu peguei lá no Congresso Nacional, o único lugar que se encontra isso. E, gente, é muito feio o que aconteceu. A gente tá falando de homicídios, a gente tá falando de suicídio, a gente tá falando de mutilações. Maridos que mataram mulher, filhos. Muitas pessoas se internaram no hospício. Muitas pessoas ficaram completamente malucas. Muitas pessoas não foram internadas, mas passaram o resto da vida piradas em casa ou doidos, tá? Então dê uma olhada. Eu quero ler para vocês alguns desses jornais, só para vocês terem uma ideia do que foi esse negócio aqui, tá? Isso aqui você também não vai achar em lugar nenhum, tá? Aqui olha só isso daqui, gente. Vou ler algumas manchetes aqui, ó. Brooklyn Daily Eagle. Morte nos acampamentos mileritas. Isso aqui são as manchetes. O nome do jornal, Brooklyn Daily Eagle. Tratamento desumano de crianças. A reportagem dizia: mileritas de Filadélfia permaneceram encampados perto de Phoenix durante toda a noite de segunda e terça-feira. Na quarta-feira, 2 crianças foram encontradas geladas e mortas. O cruel e desumano tratamento de seus pais fez com que isso acontecesse. Quem sabe agora eles acordem para a realidade. Manchete do jornal, tá? Olha isso aqui, The New Hampshire Patriot reportou que idosos e crianças faleceram após intensa exposição ao frio e umidade das noites anteriores. Daily Argus, 25 de outubro de 1844. Homem em Boston corta a própria garganta e em seguida é internado em um hospital psiquiátrico em virtude do grande desapontamento milerita. Olha isso aqui. A esposa do capitão Chase de Ohio, possuída pela onda milerita, tentou assassinar seus próprios filhos. Adolescente comete suicídio se jogando no rio Niágara após a insanidade o ter acometido em virtude do desapontamento milerita. Senhora Abigail Shepard foi internada no hospital psiquiátrico de Worcester. Ela era uma milerita que estava devastada pelo grande desapontamento e, de acordo com relatórios oficiais do hospital, havia ficado completamente demente. Alguns outros jornais que reportaram maridos assassinando esposas, pais assassinando filhos, suicídios.
foram o Rochester Daily Democrat, Springfield Republican, Zion's Herald, Christian Reflector, Liberator e o Niles National Register. Só alguns, para vocês terem uma ideia. O Hospital Psiquiátrico de Worcester State Lunatic Hospital relatou que muitos adventistas desapontados mergulharam em profunda e infeliz melancolia. Os números de admissão eram tão altos que o acontecimento foi considerado uma ameaça de saúde pública maior que a febre amarela e a cólera. Vocês têm noção, gente, o que aconteceu aqui? Agora, eu trago vários outros relatos aqui, vocês vão poder ver no livro. Agora, eu quero ler para vocês, tá? Como que Ellen White descreveu esse movimento. Ok? Escute bem. Olha o que palavras de Ellen White. De todos os grandes movimentos religiosos, desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas. Nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o outono de 1844. Ou seja, não houve imperfeição humana nenhuma e nem Satanás tocou nesse movimento, tá? Olha isso que ela continua falando. Mesmo hoje, depois de transcorridos muitos anos, todos os que participaram do movimento e que permaneceram firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Ok. Ou seja, um movimento que é de Deus engana as pessoas, dizendo que Jesus vai voltar e não volta. Algo que é antibíblico, marcar dia e hora para a volta de Jesus, é de Deus, segundo ela. É de Deus que várias pessoas se mataram. É de Deus que a falência, logo depois disso, a falência começou a bater na porta dessas pessoas. Ok? Pessoas morreram de fome, gente. Eu estou falando assim de centenas de pessoas. Centenas, talvez milhares. Eu não sei o número exato, mas muitas pessoas morreram de fome. Porque não tinham o que comer, porque abandonaram tudo o que tinham, acreditando que aquele dia seria o último da história da Terra. E depois de tudo isso, Ellen White tem a pachorra de escrever isso. Não só isso. Quem ela culpou? Quem foi que ela culpou pela não vinda de Jesus? Olha isso daqui, tá? Tenho visto, isso depois do ocorrido, tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que a sua mão fosse removida. Ou seja, Deus enganou as pessoas, colocou a mão dele ali, opa! Olha lá, olha lá. Não, isso aqui não vou deixar vocês verem, não. Ok? Ellen White, porque ela tinha endossado Miller. Veja bem, ela tinha endossado o Guilherme Miller, como eu li pra vocês. E o povo começou a falar, peraí, você não falou que esse cara aí estava certo, que ele tinha cadeia de verdades, uma perfeita cadeia de verdades, e que ele sabia o que ele estava falando, ele tinha decifrado o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, que os anjos estavam com ele. Aí Ellen White falou, eu falei, mas Deus colocou a mão, né, cara? O que eu posso fazer? Ele colocou a mão em cima e ninguém pôde ver o erro, não é eu. Eu não sou a culpada desse negócio. Nem ele, foi Deus. Interessante, né? Que Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. Mas Ellen White diz que ele enganou as pessoas, colocando a mão. Então, se ele ocultou uma verdade, isso não é uma mentira? Eu não sei se o Deus de Ellen White é o mesmo Deus que o meu, tá? Porque quem ocasiona suicídios, loucuras, mortes, falência,
quem vem para roubar, matar e destruir e enganar as pessoas é o príncipe desse mundo aqui. É Satanás. É o príncipe das trevas. Não é o meu Deus. Então eu creio que o Deus de Ellen White não seja o mesmo que o meu. Tá? Gente, isso aqui é uma pequena gota num oceano. Eu estou começando, esse é o terceiro vídeo. Tá? É claro, eu não estou aqui tendo a ilusão, né, de que mostrando todas essas verdades para vocês, isso vai convencer todo mundo. Não vai, não vai. O adventista hardcore, ele vai ver tudo. É Lula livre, meu amigo. É a mesma coisa. Você mostra pro cara, você mostra, o cara fez isso, roubou aqui, roubou ali, fez isso, fez aquilo outro. Não, Lula livre. Lula livre, ele não é a alma mais honesta do Brasil. É a mesma coisa. A gente mostra, a pessoa não quer acreditar, cada um enxerga aquilo que quer enxergar. Agora, eu devo ser também justo, tá? Não é somente lógico isso daí. Eu posso mostrar com toda a lógica, eu vou mostrar provas. É uma cegueira espiritual, gente. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês agora, eu não terminei ainda, eu vou terminar daqui a pouco tempo. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês, antes de terminar. Daqui 5 minutos a gente termina. Para tudo, curte esse vídeo, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês, gente. Tem que ser divulgado para outras pessoas. E vocês sabem, o algoritmo do YouTube, quanto mais curtidas você dá, mais pessoas veem esse negócio aí. Então curte esse negócio aí, por favor. Pega aí o aviãozinho, dá um share, compartilha com 3 amigos adventistas seus, só para deixar eles bravos mesmo. Não é para deixar eles bravos. Quem sabe um dia eles assistam. Tá? Ajuda eles. Você que não é adventista, ajude eles. Compre um livro desse, dê de presente para eles. Vai ficar lá, meu. 6, 7 meses até o Espírito Santo tocar no cara. Mas uma hora ele vai ler. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, brother. Se você é ex-adventista e você sabe que eu estou falando a verdade, pega esse vídeo e espalha para o mundo inteiro. A gente só está começando. Esse é o terceiro vídeo, tá? Tem muita coisa aqui para falar. Mas, gente, não deixe essas pessoas mais nas escuras. Quando eu descobri essas coisas, eu não conseguiria viver comigo mesmo se eu não passasse isso para outras pessoas. Por isso que eu tô tendo todo esse trabalho aqui para fazer isso para vocês, tá? Agora, quero ler para vocês o que aconteceu com a igreja batista de Lowhampton, que é a igreja que o Guilherme Miller frequentava antes de ele ficar maluco, tá? Essa igreja, ela publicou uma nota oficial rejeitando o movimento millerita e eu quero ler o que eles escreveram nessa nota. Olha só que interessante isso daqui, ó. Parte do documento dizia o seguinte: as razões que a igreja era contra esse movimento. Número 1. Eles pressionavam os membros a abandonarem suas igrejas locais. Esse movimento aí fazia isso. Número 2. Eles fizeram do dia 22 de outubro um teste de fé para aqueles que aderiram ao movimento, sendo que tal data e teste não se encontram na Bíblia. 3. Todas as igrejas que discordassem da interpretação de Miller sobre a Bíblia eram chamadas de apostatadas e, portanto, eram difamadas entre os membros do movimento. Número 4. Os milleritas batizavam as pessoas baseados em seu dogma particular e não numa autêntica experiência cristã. Gente, eu quero que vocês peguem só esses 4, tem muito mais, mas eu vou parar aqui. Esses 4 itens e troquem movimento millerita por Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos ver como é que fica? A Igreja Adventista do Sétimo Dia pressiona os membros de outras igrejas a abandonarem as suas igrejas locais. Eles fazem, do dia 22 de outubro, um teste de fé para aqueles que querem entrar na igreja, sendo que tal data e teste não se encontra na Bíblia. Todas as igrejas que discordam da interpretação adventista sobre a Bíblia são chamadas de apostatadas e, portanto, difamadas entre os membros da igreja.
Eu estou só alterando isso aqui para vocês verem como é a mesma coisa, tá? Os adventistas batizam as pessoas de acordo com seu dogma particular e não numa autêntica experiência cristã. Você vê como encaixa tudo. Por que isso encaixa? Porque existe algo chamado herança espiritual. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca rejeitou esse movimento milerita. Nunca disse publicamente, gente, nós estávamos errados, nós erramos, isso aqui não é verdade, tchau, vamos começar do zero. Nunca fizeram isso, ok? E isso, por causa disso existe uma consequência espiritual, que é carregar toda essa carga que veio não só do movimento milerita, como ao longo dos anos. Eles, em vez de eles admitirem que estavam errados, eles alteraram, como um camaleão, alteraram esse evento e disseram, não, vocês vão ver depois. Isso aqui acaba se tornando uma doutrina, a doutrina do juízo investigativo. Tá? Veja bem, mudaram de 1843 para primavera de 1844. Depois mudaram 1844 para primavera de 1844 para 22 de outubro de 1844. Agora eles vão mudar de novo, e eles vão mudar de novo várias vezes. Então eles carregam em cima deles essa, digamos, maldição hereditária. Tá? Você pode ver que o que eles diziam ali, eles nos perseguem porque a gente fala a verdade, né? Eu li algumas citações de Ellen White e de Guilherme Miller. Porque eles não querem aceitar, não querem se santificar, não querem guardar o sábado. Gente, é a mesma história. Transferiram tudo o que acontecia antes para os tempos de hoje, mas é a mesma coisa. Vocês entendem? Então, assim, para finalizar, tá? Logo após isso aqui, tá? A gente vai entrar na doutrina do juízo investigativo. Vocês vão entender como que esse povo conseguiu manter esse movimento ainda. Muitas pessoas desse movimento eles conseguiram transferir para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eles fizeram isso? Vocês vão saber no quarto vídeo da série. Daqui a 3 dias, não percam. Entre lá, descortinandoadventismo.com, para você que quer comprar o livro. Tá? Se inscreva no canal. E daqui a 3 dias a gente volta a se falar. Quarto vídeo da série. Não percam. Um grande abraço e fiquem com Deus.